Olá, 2 de novembro de 2018, as principais notícias deste feriado de sexta-feira estão aqui na TV Difusora. Dia de Finados, reportagem mostra a importância do luto, mas é preciso ficar atento para que a dor da perda não vire um problema. Ministério do Trabalho realiza fiscalização de combate ao trabalho infantil nos cemitérios. Enem 2018 está chegando a hora. Alunos intensificam revisões para a primeira etapa e no estúdio do Bom Dia confira as dicas para fazer uma boa prova, inclusive de redação. E no esporte, o Sampaio pronto para pegar hoje o CSA em partida decisiva pela Série B do Brasileiro. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 2 minutos, 7:02, você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão. Estamos começando mais um Bom Dia, hoje sexta-feira, feriado, mas estamos todos aqui trabalhando, toda a equipe da Difusora, trabalhando para levar o melhor da informação para você. Ótimo dia aos amigos aí em Imperatriz, em Caxias, em Codó, Açailândia, em todo o estado, os amigos que acompanham o nosso Bom Dia Maranhão. Olha, hoje é dia de finados, data em que tradicionalmente são prestadas, claro, homenagens aos mortos, não é? Mas é preciso cuidado para que o sofrimento por aqueles que se foram não vire um problema maior para aqueles que aqui ficaram. Todos os anos, nesse período, a Sofia faz questão de visitar os túmulos onde estão enterrados os familiares. Para ela, até hoje é difícil conviver com essas ausências. A saudade é muito grande, a dor também é muito grande. É como se fosse ontem. Muito difícil mesmo. Eu fico até sem palavras. Todas as vezes que eu venho, eu saio daqui despedaçada. Esse autônomo veio visitar o jazigo onde foram sepultados os avós. Uma forma, segundo ele, de amenizar a dor. Com o passar dos anos, né, do tempo, a gente vai se conformando, né? Isso a morte já é inevitável, né? E por isso tem esses dias agora, né, dias de finados, que a gente vem aqui, né, matar a saudade, né? E ficar aí na lembrança aí os nossos entes queridos. Nesta sexta-feira é celebrado o Dia de Finados, uma data para homenagear aqueles que já morreram. Pessoas que partiram e que deixaram muita saudade. Mesmo sabendo que essa é a única certeza que nós temos, a morte ainda é encarada por muitos como um tabu. A perda de um amigo e principalmente de um ente querido é sinônimo de sofrimento para as pessoas. Uma dor que por vezes parece que não vai ter fim e faz com que o luto se prolongue. O luto é um processo natural. Diante dessa quebra, desse rompimento de um vínculo que é importante para a pessoa, que é significativo, a pessoa vai entrar nesse processo de luto. O sofrimento ele é esperado. Quando você perde um ente querido, a pessoa tem que vivenciar esse sofrimento, ela entra em contato com essa dor, com esse sofrimento, e é isso que ajuda ela a passar por esse processo de uma maneira mais tranquila. Algumas pessoas conseguem se conformar e superar todas as fases do luto, já outras não. Nesses casos, o acompanhamento psicológico ou médico é indispensável para que a tristeza e o sofrimento não se tornem uma patologia. A pessoa ela precisa se sentir confiante, precisa perceber que às vezes ela não dá conta de vivenciar isso sozinha. Então, nesse momento, é interessante que ela faça avaliação com um profissional. A medicação ela é indicada em alguns casos em que existe o luto patológico, em que a pessoa ela não consegue retomar a sua rotina. Geralmente a pessoa começa a negligenciar os autocuidados, ela pode entrar num quadro depressivo. Então, claro, esse momento precisa ser avaliado e existem sim casos em que precisa ser utilizada a medicação. Nós vamos agora ao vivo a um dos cemitérios da cidade, onde a movimentação já é grande desde as primeiras horas de hoje. Nós vamos falar com o repórter Fábio Cabral aqui no Bom Dia. Olá, Fábio, onde é que você está nesse momento? Oi, Roberto, bom dia. Nós estamos aqui no cemitério Parque da Saudade, que fica localizado no bairro do Vinhais. A movimentação aqui, como você frisou, começou desde cedo com as pessoas que vieram prestar as homenagens aos seus parentes que se foram, às pessoas que não estão mais aqui. Você percebe que já existe uma movimentação
nessa paisagem que vai até o fundo, muito colorida, com muitas flores, com velas, que fazem parte desse ritual de homenagem nesse dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né? Hoje também é um dia importante porque é um dia de intensificação da campanha de combate ao trabalho infantil, né? Essa campanha de combate ao trabalho infantil está sendo intensificada no dia dos finados, porque também existe um trabalho que é feito por crianças dentro dos cemitérios muitas vezes, e já há algum tempo vocês estão tentando, eu estou aqui com a Leia Cristina da Silva, que é superintendente regional de trabalho, fazer essa campanha de combate ser intensificada, de coibir esse tipo de trabalho. Não, Leia, bom dia. Bom dia. De fato, o trabalho infantil é uma realidade nos cemitérios de São Luís e, na verdade, todo o estado do Maranhão. E a Superintendência Regional do Trabalho, juntamente com outros órgãos e entidades, estamos em uma campanha inicialmente de prevenção, de sensibilização das famílias nas escolas e também de ação fiscal efetiva que acontecerá durante o dia de hoje. O trabalho infantil, ele nos cemitérios é uma das piores formas. Ele está tipificado no artigo 6.408, no decreto 6.481, e também relacionado na Convenção 182 da OIT. É uma prática que traz graves consequências para a saúde e o futuro profissional de crianças e adolescentes, como afecções, riscos biológicos com contato com ratos, baratas, animais peçonhentos, insolação, desidratação, ansiedade, alcoolismo, ou seja, são situações realmente que não competem ao mundo infantil e adolescente. E como é que é feita essa abordagem? Eu estou vendo que você está aqui, por exemplo, com os panfletos, né? E como é que é feito esse trabalho dentro dos cemitérios? Pois é, esses panfletos, eles são um apoio da Delegacia Sindical dos Auditores do Trabalho, trazem toda uma informação que é muito importante à sociedade. O trabalho infantil, ele é permitido a partir dos 16 anos, mas nessas piores formas só a partir dos 18 anos, e a partir dos 14 aos 16, os adolescentes eles podem ser inseridos na aprendizagem profissional, que é o meio mais seguro e digno de inserção. Então hoje aqui nós vamos, junto com os nossos parceiros, estaremos aqui distribuindo esses folhetos, e ao mesmo tempo a fiscalização do Ministério do Trabalho estará fazendo uma verificação física, e quando constatado a presença de crianças e adolescentes no manuseio dos jazigos, as empresas, as administradoras que também já estão fazendo parte dessa campanha, serão notificadas e, dependendo do que realmente for constatado, serão autuadas. Essa campanha é uma campanha que é feita ao longo de um ano. É claro que é um movimento muito maior da procura pelos cemitérios, a visita pelos mortos nesse dia dos finados, mas há uma preocupação de que esse trabalho ele possa de repente acontecer ao longo de um ano? Com certeza, essa campanha ela tem que ser contínua. Foi assinado um acordo de cooperação mútua entre a Superintendência Regional do Trabalho, TRT e todas essas entidades que eu já citei aqui, para que ela seja contínua e com o resultado a ser avaliado em dezembro de 2020. E hoje no Brasil inteiro o Ministério do Trabalho está a campo, e não só também nas ações relacionadas com os cemitérios do trabalho, com os cemitérios, mas também com as outras piores formas de trabalho infantil, como lixões, semáforos, ambulantes, praias. Então, mas assim, o que nós queremos enfatizar, que é muito importante a sensibilização da sociedade, a compreensão, né, dessa realidade inapropriada, e que também a sociedade cumpra com suas obrigações com as administradoras, porque naturalmente que elas têm os encargos para manter todo esse serviço à população. E o que se verifica é que existe também uma inadimplência muito grande com os usuários para com as administradoras, o que gera esse conflito todo. Ok, muito obrigado. Existe uma agenda de cemitérios que serão visitados para essa vistoria, para essa fiscalização no dia de hoje, incluindo uma fiscalização aqui já mesmo, daqui a pouco por volta de 8h30, com toda a equipe
no cemitério Parque da Saudade e também vai se estender a outros espaços da capital. Adalberto Melo. Obrigado, Fábio, pelas informações. A Superintendente Regional do Trabalho também pelas informações aí nessa campanha que é importante de combate ao trabalho infantil. Em especial, claro, na Semana de Finados, aí nos cemitérios da cidade, uma ação importante, informativa, educativa, mas também de combate, fiscalização e acompanhamento. Confira agora o nosso giro de notícias. Domingo é dia do Exame Nacional do Ensino Médio, mas também de acertar os ponteiros e de garantir informações sem erro. Os principais testes da maior avaliação do país coincidem com a mudança dos relógios em 10 estados e do Distrito Federal, onde eles serão adiantados em 1 hora a partir da meia-noite de sábado. O início do horário de verão é motivo extra para os candidatos terem ainda mais atenção ao planejamento. Vale lembrar também que o horário de atendimento bancário também será em horário de verão, que vai vigorar até o 3º domingo de fevereiro de 2019. Um homem identificado como José Ricardo Fonseca Carvalho, de 49 anos, foi preso no terminal da Integração do São Cristóvão por importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos dentro de um ônibus. De acordo com informações da polícia, passageiros do coletivo, percebendo o assédio, acionaram a polícia, que conduziu José Ricardo para a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente para os procedimentos legais. A lei que pune crimes de importunação sexual foi sancionada em setembro deste ano em todo o país. A pena para quem for pego praticando esses atos é de reclusão de 1 ano a 5 anos. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, garantiu que esse ano não haverá aumento no preço das passagens no sistema rodoviário aqui na capital. Ele disse, inclusive, que as questões relacionadas aí a salários, elas têm a ver com os dois sindicatos, trabalhadores e o sindicato da patronal, mas que não haverá aumento. O repórter Eduardo Ericeira acompanhou essa entrevista do prefeito Edivaldo Holanda. Vamos ver. Deixar a população tranquila no ano de 2018, ou seja, este ano não haverá mais nenhum aumento de passagem. O que existe neste momento são 2 sindicatos que estão sentando para negociar reajuste salarial, o sindicato dos rodoviários e o sindicato das empresas de transporte. Estão discutindo reajuste salarial, não há discussão alguma de aumento de tarifa. Então, tranquilizar a população, no ano de 2018 não há de se falar em reajuste. Até o momento não houve acordo entre as duas categorias, trabalhadores e o sindicato dos empresários, e uma nova rodada de negociação acontece com a intervenção do Ministério Público do Trabalho na próxima semana, na quarta-feira. Agora vamos falar de segurança? Participação é de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Daqui a pouco vai ser apresentada uma quadrilha, Silvan, especializada em assaltos a banco aqui na capital. A quadrilha foi desarticulada numa operação feita pela DECRIF, mais o pessoal do Departamento de Combate a Roubo a Banco, da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, e que resultou na prisão de Bruno Lima, mais conhecido como Boquinha. A gente já tem foto desses indivíduos que vão ser apresentados daqui a pouco. Matheus Silva de Oliveira Moreira, Erisvandro Rodrigues da Silva e Francisco Silva de Oliveira, o Pantica. Eles tinham como município sede a cidade de D. Pedro. A polícia apreendeu com eles todos os instrumentos que eram utilizados na prática desses crimes aí. Eles respondem também por assaltos em outros arrombamentos de caixas eletrônicos em outros estados da federação. Inclusive um deles tem mandado de prisão, o Bruno, lá em Mato Grosso, né? E também já está definido que eles participaram de ataques a bancos aqui no Maranhão, em Presidente Dutra, na cidade de Presidente Dutra, e também o último agora que aconteceu ao Bradesco lá de Santo Antônio dos Lopes, que foi aquele assalto que aconteceu no dia 19 do mês passado, né, que foi uma ação audaciosa, lá praticada contra o Bradesco lá daquela cidade, e a polícia já sabe, está definindo que esse grupo aí, esses 4 que foram presos, tem um adolescente de 16 anos, que também faz parte do grupo, e outros que já estão identificados, mas ainda não foram presos. O Bruno, por exemplo, ele usava outro nome, tinha documentação falsa, talvez até em função de ter esse mandado de prisão com a polícia lá de Mato Grosso. Então eles vão ser apresentados daqui a pouco, às 10 horas da manhã, né, e a polícia
o pessoal da SEI, que deve dar mais esclarecimento a respeito da participação deles até em outros assaltos, outros crimes que ocorreram aqui no interior do estado e também nos estados vizinhos. E também é uma questão de tempo agora correr atrás dos outros integrantes dessa quadrilha aí, que é uma quadrilha numerosa. Geralmente quando eles vão fazer esse tipo de crime, vão 10, 15 indivíduos. Então a polícia, o importante era identificá-los, uma parte presa, identificando os demais é uma questão de tempo para todo mundo ser preso. Ô Silvão, vamos falar agora de uma operação da Polícia Federal, a Superintendência Regional da Polícia Federal aqui do Maranhão. Operação essa que teve o objetivo de buscar cessar a extração ilegal de madeira em reserva indígena aqui no estado, Silvão. No município de Zedoca, esse tipo de crime vinha chamando a atenção em função do primeiro dano ambiental, né, que vem sendo causado lá naquela área de reserva indígena. Aí o IBAMA, a Polícia Federal e todos os órgãos, a Polícia Federal, para dar o apoio, a logística, para que fossem feitas a interdição de várias serrarias, depósitos, galpões que acabaram sendo interditados. Ninguém foi preso nessa operação, mas a Polícia Federal vai abrir inquérito indiciando vários proprietários, donos dessas madeireiras, dos depósitos, dos galpões, né? Eles vão ser indiciados em inquérito e responder na forma da lei por crime ambiental, isso na Polícia Federal, por se tratar justamente de uma área de reserva indígena. A reserva indígena Alto Turiaçu e a Uaguajá, portanto, essa ação importante de combate, né? Uma das maiores, inclusive, desses últimos meses. A gente já não tinha visto algo semelhante, né, já há algum tempo, né? Realmente, uma quantidade muito grande de madeira, e a polícia teve que fazer essa intervenção lá, porque isso aí já estava crescendo, olha lá, uma área de devastação enorme, muito grande já naquela região lá, e também dentro da área da reserva indígena, onde os madeireiros estavam entrando e extraindo de forma ilegal a madeira, o que é crime ambiental. E 4 serrarias de grande porte foram interditadas além do pátio, né, como você falou, de depósito aí da madeira. E era uma empresa de grande porte, né? Porte, não é serraria pequena não, coisa que é grande, que exportava essa madeira de forma ilegal aí para outras partes do país e também do mundo. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Aqui é Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos, bom feriado. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18. Nós vamos agora à Imperatriz, da região Tocantina. Fala Luiz Carlos Lima, trazendo as principais informações. Bom dia, Luiz, para você. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, outubro chegou ao fim com um aumento de 70% do número de homicídios aqui em Imperatriz, na comparação com o igual período do ano passado. Foram 13 assassinatos e o que mais repercutiu foi a morte de um vigilante na escola onde ele trabalhava. O primeiro crime do mês, um feminicídio. A jovem Ana Beatriz Pinheiro da Silva, de 21 anos, foi morta na Vila Brasil. Nesse caso, houve uma resistência da jovem, verificada pelos arranhões que o suspeito Edivan dos Santos Cardoso tinha no corpo. Do dia 1º de outubro deste ano até o dia 31, foram registrados 15 homicídios, número alto que chama a atenção com relação aos meses anteriores e também com relação a outubro do ano passado, quando foram contabilizados 8 homicídios. O índice aumentou em 90%. Quando comparado os casos de outubro deste ano com o mesmo período de 2017, onde foram registrados 8 homicídios, o índice aumentou em 70%. Nós, dentre esses homicídios, muito embora esse número seja elevado, nós conseguimos, ao longo desse mês, identificar a autoria de pelo menos 8 casos, sendo que 4 deles resultaram em prisões em flagrante, né? Isso porque a gente tem buscado desenvolver um trabalho de uma ação imediata no local de crime, né? Nos 5 inquéritos que ainda estão em aberto, a polícia irá encaminhar o pedido de prisão já no início deste mês de novembro. De janeiro até agora, são 109 homicídios contabilizados em Imperatriz. Neste dia de homenagens aos entes queridos, milhares de pessoas são esperadas nos 15 cemitérios aqui de Imperatriz. A Igreja Católica faz celebrações durante todo o dia e muita gente aproveita essa data para ganhar um dinheirinho extra.
A venda de coroas e velas na frente dos cemitérios antecede as celebrações para o Dia de Finados. Além das tradicionais visitas a seus familiares, os 15 cemitérios de Imperatriz, incluindo os públicos, particulares e da zona rural, têm horários especiais para a celebração da missa do Dia de Finados. O costume de rezar pelos mortos nesse dia foi trazido pelos portugueses para o Brasil. Os cemitérios são visitados, os túmulos são decorados com flores e milhares de velas são acesas. No cemitério Campo da Saudade, existente na cidade desde 1978, as missas ocorrem de hora em hora, começando às 7 da manhã até às 5 da tarde. Esse padre destaca a importância de rezar pelos entes queridos que já partiram. É um dia que nós vamos lembrar de nossos entes queridos que já partiram e vamos lembrar também de nós, da nossa fragilidade, que aqui nós somos passageiros. Enquanto nós estamos aqui, nós devemos então estar nos preparando para um dia chegar lá, como diz São João. O Conselho Tutelar de Imperatriz criou um aplicativo para receber denúncias de violência contra crianças e adolescentes. É uma forma de agilizar o atendimento da demanda sempre crescente. Com atribuições previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar oferece atendimento a crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. A cada mês, o órgão atende em média 150 casos que chegam ao Conselho de diversas maneiras. Ela pode ser feita via a Disque 100, né, que é um dos mais utilizados também. É feita presencialmente aqui no Conselho Tutelar. E agora também pode ser feito tanto pelo telefone, né, que vamos informar, e também agora via WhatsApp. O Conselho Tutelar ressalta que mesmo com o uso do aplicativo de mensagens, as denúncias continuarão sendo mantidas em segredo de justiça. Para denunciar qualquer tipo de abuso à criança ou adolescente, basta contatar o Disque 100, se dirigir ao Conselho Tutelar ou realizar a denúncia por meio do WhatsApp 9204-0155. Eram essas as informações aqui de Imperatriz e da região. A gente volta com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Bom feriado a todos aí, Imperatriz. Bom final de semana. No próximo bloco, o governador Flávio Dino faz críticas à decisão de Sérgio Moro de aceitar ser ministro da Justiça e Segurança. Assunto para John Coutrin. E mais, Laísson Júnior vem aí com o bloco de esporte. Sampaio tem jogo decisivo para permanecer na Série B no ano que vem. E ainda hoje vamos falar sobre o Enem 2018, dicas para sua prova de redação já aqui no Bom Dia também. Imagens ao vivo nesse momento, são 7 horas e 23 minutos do cemitério Parque da Saudade no bairro do Vinhais. Voltamos já nesse dia de finados com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 26 minutos, de volta aqui o Bom Dia Maranhão, agora para falar de política. John Coutrin, bom dia para você. Vamos falar da repercussão aí do Sérgio Moro aceitando o convite para fazer parte aí do Ministério do Bolsonaro, Ministério da Justiça e da Segurança. Realmente foi um assunto polêmico, viu, Adalberto, essa ida do Sérgio Moro para o Super Ministério da Justiça, que engloba, agrega, claro, o Ministério da Segurança, uma parte do COAF, Polícia Federal, vários órgãos relacionados à segurança do país. E aí, claro, não poderia vir as críticas em relação ao Sérgio Moro, e um deles foi o governador Flávio Dino. O Flávio que disse que foi coerente do Sérgio Moro, até porque ele acha que na condução da Lava Jato, o Sérgio Moro atuou em favor aí de oposicionistas do ex-presidente Lula. O Flávio avalia que o Sérgio Moro, além dessa declaração que ele deu no Twitter, ele deu uma entrevista ao UOL e entende que o Sérgio Moro começou mal. Se ele quisesse realmente se candidatar nas eleições, ser candidato nas próximas eleições, não deveria ser dessa forma. Então, há uma crítica muito grande, viu, Adalberto, em relação ao Sérgio Moro, porque entende-se que ele não foi isento ali na condução da Lava Jato, que ele foi parcial, principalmente no caso relacionado ao ex-presidente Lula. As críticas em relação a ele são por conta disso, e agora o Sérgio Moro também tem críticas da imprensa internacional, dos principais veículos de comunicação também, sobre
ida dele para o Ministério da Justiça. Acho que o Sérgio Moro deveria, na minha avaliação, continuar onde ele estava, até porque, para que não, de fato... Não pairasse nenhuma dúvida. Até porque, Adalberto, antes das eleições, exatamente, ele vazou aquela delação do Palocci, faltando 6 dias. E isso ficou muito nítido e, claro, gera suspeitas em relação à imagem do juiz Sérgio Moro. O que irrita ainda, inclusive os ministros do STF, já é a provável ida dele também para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso também já está gerando uma polêmica muito grande. O judiciário também está, os ministros irritados com isso e, claro, vamos agora aguardar como será aí. Por um outro lado, de positivo, alguns juristas analisam que reforçará o combate à corrupção e ao crime organizado no país. Bem lembrado que durante o governo Bolsonaro vão abrir 2 vagas, né, lá no Supremo Tribunal Federal, e o Sérgio Moro é juiz de primeira instância, então já há uma discussão também no campo jurídico em relação a esse aspecto aí, né? Bom, sobre a ida do Sérgio Moro para o Ministério, há uma repercussão aí em relação ao presidente Lula, que a defesa do Lula prepara agora um habeas corpus, não é, John? O Sérgio Moro tinha até uma audiência marcada no dia 14 de novembro deste mês, já em relação ali ao sítio de Atibaia, uma das ações que o Lula enfrenta. É claro que o Sérgio Moro vai se afastar, mas a defesa do Lula já deve entrar com habeas corpus, que é um recurso, para que ele seja solto, até por conta dessa conduta, na visão do PT, parcial do juiz Sérgio Moro. Ou seja, seria uma prova aí, seria um álibi da defesa do Lula contra o juiz Sérgio Moro, ou seja, atestando que o juiz Sérgio Moro estava a serviço de forças da direita no país contra o ex-presidente Lula, ou seja, prendendo o principal líder do PT, o principal candidato na época. Além disso, há também uma discussão em relação à ONU. Há um recurso também em relação à prisão do Lula na ONU e também avaliam que lá agora esse recurso será favorável pela soltura do Lula diante dessa postura do juiz Sérgio Moro. Hoje o Ministério Público aqui do Estado recorreu à decisão e reiterou o pedido de afastamento do prefeito de Bom Jardim. Explica melhor para a gente. O prefeito Francisco, lá de Bom Jardim. O que acontece? Mais uma vez, problemas relacionados à licitação. Há uma ação civil pública da Promotoria de Justiça lá de Bom Jardim por conta de uma licitação de R$366 mil para a contratação de veículos de transporte escolar, inclusive lá para Bom Jardim. Só que os veículos, Adalberto, foi constatado que eram veículos velhos que davam, digamos assim, prego na BR-16, próximo a Bom Jardim, ou seja, não foi uma licitação como devia, com veículos devidamente, funcionando devidamente para o transporte desses alunos. Então foi constatado isso, há esse problema nessa licitação, então, em que não houve então a entrega devida, a realização desse serviço devido de transporte na cidade de Bom Jardim, e o prefeito foi reiterado esse pedido para que ele seja afastado por conta aí dessa suposta irregularidade. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até segunda-feira. Bom feriado aí. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, moradores da área Itaquibacanga prestigiaram ontem a inauguração da Praça Vila Dom Luiz, na Avenida dos Portugueses. A obra foi entregue à comunidade graças a uma parceria do governo do Maranhão por meio da Agência Executiva Metropolitana com a Prefeitura de São Luís. As crianças brincavam no pula-pula e até fizeram o teste nos aparelhos de ginástica antes mesmo da inauguração da praça. Um espaço iluminado com quadra revitalizada, palco para a realização de eventos culturais, além de uma área ampla, com acessibilidade, lixeiras e bem sinalizada. Sem falar em um escritório que será usado para a reunião de moradores da Vila Dom Luiz. Mas por aqui, nem sempre foi assim. Hoje é um espaço de boa qualidade, onde a comunidade vai poder utilizar, usufruir desse espaço com grande sabedoria. O projeto foi idealizado pela Agência Executiva Metropolitana por meio do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Luís. Além da praça entregue à comunidade, estão em processo de licitação outros espaços como este, para a Vila Paraíso, Vila da Paz e Vila Bacanga.
Fizemos o projeto da Junta Agência Executiva Metropolitana, revitalizamos o espaço, fizemos a cobertura do palco, revitalizamos a quadra de esporte, hoje com alambrado, com segurança, fizemos a parte central administrativa. Então ficou um ambiente bastante agradável para a comunidade. A iniciativa de revitalização dos espaços públicos vai muito além de garantir infraestrutura aos bairros. Está de parabéns à comunidade de Dom Luiz, com uma quadra, enfim, a requalificação desse espaço urbano. Isso é importante para essa região, é importante para a área Itaquibacanga. Aqui é a entrada da área Itaquibacanga, que são mais de 50 bairros. Agora vamos falar de esporte com o Laércio Júnior. O Laércio está chegando a hora, o jogo é decisivo, é importante, é fundamental para o Sampaio continuar na Série B no que vem. E tem chance grande, Adalberto, até de sair da zona do rebaixamento com uma vitória hoje. Lembrando que tem o caso do São Bento que ainda vai ser analisado pelo STJD. O Sampaio com grandes condições para escapar da zona do rebaixamento, mas para isso tem que vencer. E o jogo é hoje, 9h30 da noite, no estádio do Castelão. Os ingressos já estão à venda, vale a pena o torcedor comparecer, variando entre 20 e 50 reais, com meia entrada para todos os setores do estádio do Castelão. Ingressos já à venda lá no Outeiro da Cruz, também no estádio municipal Neuzinho Santos. Vale o incentivo do torcedor, embora o horário seja um pouco complicado, mas é o jogo, é a final. Assim, está sendo encarada a partida pelos jogadores e pela comissão técnica do Sampaio Corrêa. O técnico Marcinho Guerreiro já confirmou 4 mudanças importantes no time do Sampaio Corrêa para encarar o CSA, amanhã à noite, no estádio do Castelão. 3 mudanças por opções, minha. Uma é a volta do Luiz Gustavo, normal, é o jogador que vinha jogando, mas o James, o Jocinei e o Esquerdinha, são opções minhas. Tática. E a gente espera que esses jogadores que estão entrando, até mesmo porque o Jocinei e nem o James ainda não tinham oportunidade de iniciar uma partida, então vão ter essa oportunidade de iniciar. E a gente espera que eles estejam bem, tanto Esquerdinha já tinha jogado já contra o Atlético Goianiense, foi muito bem, por sinal. Então a gente espera que o Jocinei e o James também consigam fazer um bom jogo com o restante da equipe. Jocinei retorna ao meio-campo titular. Experiência para ajudar o tricolor a aproveitar as chances. Estou preparado, cara. Venho trabalhando, né? Como todos sabem, já vinha de uma lesão. Tentei voltar o quanto antes, né? Antes do tempo previsto, não consegui, acho que pela lesão que aconteceu, né? No jogo da Ponte. Mas me sinto preparado, cara. Espero poder fazer um bom jogo, né? A gente sabe que a gente está numa situação complicada, como você falou, um jogo chave. E temos totais condições de fazer um grande jogo aqui, cara, como a gente fez contra o Fortaleza. Então se a gente for com o mesmo foco, acho que a gente consegue sair com essa vitória. O horário não ajuda muito. A bola vai rolar para Sampaio e CSA às 9h30 da noite do feriado de finados. Mesmo assim, o apoio do torcedor será fundamental. A gente vem fazendo todo o trabalho durante a semana, vem fazendo de tudo, a gente vem jogando bem. A gente sabe que é difícil para a torcida, mas eu espero que a torcida compareça. A gente sabe que é um feriado, um horário de 9h30, muito tarde. Mas a gente espera que aqueles que acreditam, né, nesse grupo, acreditam que são bolivianos, que são tricolor, que compareçam no estádio para nos incentivar esses jogadores para a gente conseguir um grande resultado. E o Sampaio merece. O Marcinho faz uma grande campanha, comandou 5 jogos fora de casa, só 3 aqui em São Luís. Dos 3, ganhou 2 e perdeu apenas uma partida, e o Sampaio jogou muito bem. E a rodada da Série B, a 34ª, começou ontem. Confira como foram os jogos realizados na noite de quinta-feira. Em Florianópolis, o Goiás sai na frente do Criciúma. Depois da pressão, Lucão abre o placar no fim do primeiro tempo, 1-0. Na etapa final, contra-ataque rápido do Goiás e Lucão marca mais 2-0. Quando o jogo parecia definido, o Criciúma tem o pênalti marcado de Alex Silva em Andréu. Na cobrança, Zé Carlos diminui, 2-1. No fim, até o goleiro vai para a área e o esforço vale a pena. Marlon bate cruzado e Sandro desvia de cabeça. Final, Criciúma 2, Goiás também 2. Em Caxias do Sul, duelo contra o rebaixamento. O Brasil de Pelotas deu um passo gigantesco para escapar da degola. Léo Bahia, de fora da área, marca o gol da vitória sobre o Juventude fora de casa. Final, Brasil 1-0.
Esse gol, se o Sampaio vencer hoje, rebaixa o Juventude para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo menos vai ficar numa situação muito difícil pelas vitórias que tem a menos. O Juventude tem 35 pontos e se o Sampaio vencer, fica com 2 vitórias a menos em relação ao Sampaio, uma em relação ao time do CRB. Enfim, a situação do Juventude ficou bastante complicada. Contato do torcedor é hoje, hein? 9h30 da noite no Castelão, Sampaio e CSA. A final da Série B do Campeonato Maranhense é domingo, 15 para as 4 da tarde, Pinheiro e Chapadinha lá no Castelão. E a gente vai acompanhar. Sem dúvida. Valeu, Laércio. Bom feriado aí, bom final de semana. Até segunda-feira. São 7h38, 7h38. No próximo bloco, tudo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 2018. As dicas para você sair bem na primeira etapa. E mais, o roteiro da sua diversão no nosso fim de semana no Guia Cultural. Já, depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, são 7h41, final de semana de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Os brasileiros participam aí da primeira etapa do Enem, que acontece domingo. 35 mil candidatos receberão atendimento especializado, deficientes auditivos, são a maioria, seguido por deficientes intelectuais e pessoas com baixa visão. A dona Eucilene sempre sonhou em entrar para a faculdade, mas sem enxergar, encontrava dificuldades na preparação para o Enem. Só agora, aos 44 anos, com a ajuda da tecnologia e das videoaulas, ela se sentiu mais preparada para fazer o exame. Hoje a gente está mais antenado, né, com as informações. Acredito que esses recursos fazem com que a gente se motive mais para fazer o Enem. Porque a gente acha que dessa forma a gente pode competir também em pé de igualdade com os alunos. 5,5 milhões de estudantes em todo o país devem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio a partir do próximo domingo. Destes, 35 mil candidatos solicitaram atendimento especializado. São pessoas com algum tipo de deficiência, como a dona Eucilene, que vão fazer o exame e poderão utilizar recursos de acessibilidade, como prova em braille, para competir em condições de igualdade com todos os candidatos. A maioria das solicitações para atendimento especializado foi feita por deficientes auditivos, seguido por deficientes intelectuais e pessoas com baixa visão. Além disso, 15.084 participantes do Enem este ano solicitaram atendimento específico para fazer as provas. São gestantes, lactantes, idosos e pessoas com outras condições específicas. Para a dona Eucilene, fazer o Enem este ano será a possibilidade de realizar um sonho. Espero passar e fazer o meu curso de letras, com especialização em inglês e depois espanhol. As provas vão ser aplicadas em 1.725 municípios brasileiros e nós vamos agora ver como é que está o clima nos cursos preparatórios que realizam as famosas revisões de véspera, né? E com o repórter Fábio Cabral. Fábio. Oi, Adalberto, tudo bom? Voltamos e é feriado para muita gente, mas para essa galera aqui não, ó. Eles estão aqui aproveitando aí as vésperas já, né? Faltando poucos dias para a primeira prova do Enem, para justamente fazer a revisão. Aqui nesse cursinho, nesse momento, está acontecendo uma revisão de linguagens. A turma ainda não está cheia, mas a cada momento que vai passando, vai chegando mais gente por aqui. É bom lembrar que as provas do Enem começam nesse final de semana e serão realizadas em 2 domingos, né? Esse primeiro domingo, dia 4, e o segundo domingo, no dia 11. Nessa primeira etapa, os candidatos vão responder as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação. A segunda etapa, que acontece no domingo, dia 11, será com as seguintes provas, das Ciências da Natureza e também Matemática. O mais importante, é sempre bom frisar, que como começa nesse final de semana também o horário de verão, para que os candidatos estejam atentos no horário de chegada para a realização das provas, né? É sempre considerando o horário de Brasília, que começa às 12 horas, mas aqui pra gente a abertura dos portões vai se dar às 11 horas da manhã, né? Com o fechamento acontecendo às 12 horas, ao meio-dia, né? E o início das provas ao 12h30 e o término delas, dessa primeira etapa, do primeiro dia, acontecendo às 18 horas, sendo que para a segunda etapa de provas, que vai acontecer no dia 11, o encerramento, o término vai acontecer
às 17h30. É bom ficar ligado nesse horário para que ninguém chegue atrasado, ninguém perca essa primeira etapa de provas do Enem que acontece nesse domingo. Adalberto. Obrigado, Fábio. Atrapalhando um pouquinho ali, né, de leve a aula, a revisão dos alunos, mas já tudo normal, o pessoal chegando para participar dessa revisão importante às vésperas do Enem. Aqui no estúdio converso com o experiente professor de português e redação, Elson Gomes. Professor, prazer tê-lo aqui mais uma vez. É um prazer todo meu, bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom, na véspera aí, dá para estudar, aprender alguma coisa de fato, ou esse é aquele momento só de dar uma revisada, lembrar alguns conteúdos, enfim, como é que funciona? A véspera de toda a prova deve ser uma véspera de revisão. O aluno deve estar consciente de que o processo de aprendizagem já se deu. Então, neste momento, ele vai focar mais naquilo que ele tem mais dúvidas e para que ele se sinta mais seguro na hora da prova domingo. E o que fazer na véspera, no sábado? Vale a pena ainda se jogar nos livros, naquela tensão toda, ou é melhor, de repente, fazer uma atividade que dê uma relaxada? O mais importante é que ele faça uma revisão. E essa revisão de preferência com o professor. Então é bom que ele esteja em sala de aula, porque ali ele vai observar um direcionamento para a prova dele, para que ele não se perca nos estudos e acabe ficando mais nervoso para o dia da prova. Pessoal, uma expectativa grande em relação à prova de redação, né? A gente sabe que é uma prova temida até por muitos alunos, né? Mas quais são os principais erros que os alunos cometem na hora da redação e que o senhor, pela experiência que o senhor tem, o senhor já percebeu isso? E, claro, dar dica para que se faça exatamente o contrário disso para ter um bom resultado no exame. Olha, se nós observarmos os temas do Enem, nós vamos ver que os assuntos são assuntos corriqueiros, não são assuntos que exijam muito do aluno, muito conhecimento do aluno. Então ele deve ter tranquilidade, a dica que eu dou é que ele primeiro veja a prova de redação, para que ele leia o tema e dali ele já tire as suas principais ideias. Porque existe um item importante na avaliação de toda a redação, que é saber se o aluno sabe organizar suas ideias, saber selecionar suas ideias. Então ele vai primeiro lá na prova de redação, observa o tema, faz o levantamento das suas ideias e ali mesmo ele já começa a organizá-las em parágrafos. O que vem na introdução, o que ele vai desenvolver no 1, 2, 3 ou somente 2 parágrafos de desenvolvimento e o que ele vai depois sintetizar na conclusão dele. Aí ele fecha essa prova e vai fazer as outras provas, porque em geral nas provas que ele vai fazer, ele vai observar algumas ideias também para acrescentar na redação dele. Então ele ainda vai ter tempo de reorganizar caso ele tenha alguma dúvida na hora de fazer a distribuição das suas ideias, o que nós chamamos de concatenação das ideias. Além desse aspecto relacionado à concatenação das ideias, que outros pontos são importantes que o aluno fique atento na redação? É muito importante que ele observe, por exemplo, a questão da estética da redação. A estética da redação é a distribuição do assunto nos parágrafos. Então, cada parágrafo ele tem uma certa medida, porque cada parágrafo tem uma função. A introdução, por exemplo, não pode ser longa, porque ela é apenas de apresentação. Cada desenvolvimento deve ir aprofundando o assunto. Então, se ele vai desenvolver em 3 parágrafos, o último parágrafo deve ser o de maior aprofundamento. E ele já se aproxima bastante da conclusão. É como se fosse um desencadeamento das ideias na conclusão. Então, ele sempre tem que observar essa ordem. Essa ordem é fundamental para que ele tenha sucesso na redação. Isso implica 2 coisas necessariamente, que é a coesão e a coerência textual. Professor, na hora que o aluno recebe a prova, o senhor falou em dar uma olhada na redação, mas em relação às outras questões, como é que ele deve proceder? Ele deve primeiro já ir respondendo aquelas questões que ele tem mais facilidade ou deve perder tempo, digamos assim, em outras questões mais complexas? Olha, a prova do Enem, ela se divide somente em 2 partes, questões fáceis e questões difíceis. O aluno tem que saber que ele tem de responder todas as questões fáceis. Por quê? Porque ele é pré-requisito para as questões difíceis. Se por acaso ele erra uma questão fácil e acerta uma difícil, pressupõe que ele chutou. Então acaba a questão fácil tendo um peso maior do que a questão difícil. Então ele deve ter muita atenção nas questões ditas fáceis, resolvê-las e aí, nas questões que ele achar mais difícil, ele não pode perder tempo. Por exemplo, se ele achar uma questão extremamente difícil, ele não pode ficar ali muito tempo. Ele passa para outra e depois, se puder, ele volta àquela que ele teve mais dúvida. Pessoal, uma dica simples, mas muitos alunos acabam
pisando na bola, digamos assim, nesse aspecto, que é não saber onde vai fazer o local de prova, deixar para ver em cima da hora o local, não pensar no deslocamento que ele tem hoje, inclusive amanhã, apesar de termos a frota de ônibus já quase toda circulando, normalmente amanhã, mas, quer dizer, o trânsito fica mais complicado, é preciso considerar, é preciso se planejar para fazer um exame como esse, né, professor? Com certeza, e a família ela deve se envolver nisso, então tem que haver toda uma estratégia, inclusive da família, para esse deslocamento do aluno, de preferência que ele chegue 1 hora antes, porque ali ele vai poder observar o ambiente, vai poder analisar como é que ele vai se situar dentro desse ambiente. E isso faz com que, às vezes, também, ele até fique mais relaxado na hora de fazer a prova. Se ele chega em cima da hora ou se ele chega atrasado, com certeza, na hora da prova, ele já vai estar nervoso. Professor, e agora com o horário de verão, então, fica a dica, mais uma vez, para ficar atento à questão do horário, né? O Ministério da Educação tentou mudar o horário, não foi possível, enfim, tem que jogar com as regras do jogo, né? Sim, esses paralelos que ocorrem durante provas são normais. Então, o aluno tem que saber que ele tem que manter a rotina dele. A rotina dele é, hoje e amanhã, por exemplo, não fazer nada que saia da rotina. Não querer, por exemplo, nem dormir muito cedo e nem dormir muito tarde. Não pode ficar numa situação bastante complicada, né, sim, professor? Sim, com certeza. Obrigado, professor, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, professor Elson Gomes, que tem uma larga experiência na preparação de alunos para concurso. Obrigado, professor. Eu que agradeço, tá? São 7 horas e mais 52 minutos, a gente vai encerrando aqui o Bom Dia Maranhão de hoje. Lembrando que durante as provas do processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, vai reforçar o disciplinamento, o ordenamento do trânsito. Além da ação no trânsito, a Prefeitura também autorizou a circulação integral da frota de ônibus urbano na capital. As empresas deverão operar nos dias 4 e 11 de novembro, nas faixas de horários de 7 da manhã às 11 e das 2 da tarde às 18, com frota integral, portanto, como nos dias úteis. Para você que vai fazer o Enem, uma ótima prova, para você um bom final de semana, um bom feriado. Outras notícias no portal M10. A gente se encontra na segunda, às 7 horas da manhã, aqui no Bom Dia Maranhão.